O porteiro. A noite tinha aquele silêncio pesado que só se encontra em prédios comerciais depois das 10. Mário Henrique ajustou o volume do rádio na guarita, deixando a música sertaneja em um murmúrio quase imperceptível. 23 anos trabalhando como porteiro noturno lhe ensinaram que o silêncio era seu verdadeiro patrão. Qualquer barulho significava problema. O edifício comercial São Cristóvão tinha 18 andares e abrigava desde pequenas consultorias até escritórios de advocacia que ocupavam andares inteiros. Mário conhecia cada corredor, cada porta, cada mancha no carpete. Conhecia também os hábitos dos poucos que ficavam além do expediente. O contador do 12º que sempre esquecia algo e voltava às 9 da noite. A psicóloga do 7º que atendia até tarde às quintas. Os advogados da Ferreira e associados que viviam no escritório. Naquela terça-feira, 15 de março, o prédio estava excepcionalmente vazio. Até a equipe de limpeza tinha terminado cedo. Mário fez sua primeira ronda às 11h15, subindo pelas escadas como sempre fazia, checando cada andar com sua lanterna. Tudo normal até o 14º. A porta do escritório da construtora Azenha estava entreaberta. Mário parou. Conhecia aquele escritório. Era um dos mais antigos inquilinos. Ocupava 3 salas no 14º andar desde que o prédio foi inaugurado. Mas nunca, em todos aqueles anos, tinha visto a porta aberta depois das 6 da tarde. Empurrou-a lentamente, chamando em voz baixa. A luz do corredor iluminava parcialmente a recepção. Tudo parecia em ordem. Estava prestes a fechar a porta quando notou um brilho estranho vindo de uma das salas internas. Entrou. O escritório de Rubens Azenha, dono da construtora, estava revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, arquivos tombados. Mas não era uma desordem de assalto comum. Quem quer que tivesse estado ali procurava algo específico. Os computadores estavam intactos, assim como um relógio caro sobre a mesa. Mário deveria ter ligado para a polícia imediatamente. Deveria ter descido, trancado o prédio e esperado. Mas 23 anos de noites solitárias tinham feito dele mais do que um porteiro. Era o guardião daquele lugar. Precisava entender o que estava acontecendo. Foi quando viu a pasta. Estava semi-aberta sobre a mesa, como se alguém tivesse sido interrompido no meio da procura. Dentro, documentos com timbres oficiais. Mário pegou alguns e começou a ler, sob a luz da lanterna. Eram contratos de obras públicas, licitações, aditivos e planilhas manuscritas com valores que não batiam com os dos contratos oficiais. Ele não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Superfaturamento, propinas, nomes de vereadores, secretários, empresários, valores astronômicos desviados de obras de escolas, hospitais, pontes, dinheiro público roubado de forma sistemática, organizada, descarada. Mário sentou-se na cadeira de Rubens Azenha, suando frio. Suas mãos tremiam segurando aqueles papéis. De repente, toda sua vida modesta, seu salário justo, suas contas pagas com dificuldade, ganharam um novo significado diante daqueles números obscenos. Estava tão absorto nos documentos que quase não ouviu os passos no corredor. Quando percebeu, já era tarde. 2 homens entraram no escritório. Mário reconheceu um deles imediatamente. Rubens Azenha em pessoa. Um homem de 50 e poucos anos, sempre bem vestido, sempre gentil quando cruzava com ele no elevador. O outro era mais jovem, talvez 30 anos, terno escuro, expressão dura. Rubens parou ao ver Mário sentado à sua mesa, segurando a pasta. Houve um silêncio que pareceu durar horas. Mário se levantou devagar, ainda segurando os documentos. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma explicação, uma desculpa, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas sabia que não havia explicação possível para o que acabará de ver. Rubens foi o primeiro a falar, com uma voz surpreendentemente calma. Seu Mário, não precisava ter visto isso. O porteiro engoliu seco. Pensou em sua esposa, Neuza, dormindo em casa. Pensou em seus 2 filhos adultos. Pensou em seus 3 netos. A porta estava aberta. Conseguiu dizer. Achei que era assalto. E é, respondeu Rubens, com um sorriso sem humor. Mas não o tipo que você imagina.
O homem mais jovem deu um passo à frente. Tinha uma arma na cintura. Mário podia ver o volume sob o paletó. Quanto ele viu? Perguntou o jovem a Rubens. O suficiente, pelo jeito. Mário sentiu suas pernas fraquejarem. 23 anos trabalhando ali, 23 anos cumprimentando aquele homem, desejando bom dia, segurando a porta. E agora estava ali, testemunha acidental de crimes que provavelmente movimentavam milhões. Eu não vi nada, disse rapidamente. Não entendo nada disso. Vou descer agora e esquecer que estive aqui. Rubens olhou para ele com algo que parecia genuína tristeza. Seu Mário, o senhor sempre foi um bom funcionário. Honesto. Pontual. Eu respeito isso. Mas precisa entender a situação em que estamos todos agora. Foi então que Mário tomou a decisão que mudaria tudo. Em vez de simplesmente deixar os documentos e sair, em vez de aceitar o silêncio como moeda de sobrevivência, ele fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Apertou a pasta contra o peito e correu. Conseguiu sair da sala antes que reagissem. Correu pelo corredor em direção às escadas, ouvindo gritos atrás de si. Sua idade pesava nas pernas, mas o medo lhe dava velocidade. Desceu 2 lances antes de ouvir os passos pesados atrás dele. Não poderia descer até o térreo. Eles o alcançariam. Mário abriu a porta do 12º andar e entrou no corredor, correndo até o final, onde sabia que havia outra escada de serviço. Precisava chegar à guarita, trancar-se lá, ligar para a polícia. Mas ao abrir a porta da escada de serviço, encontrou o homem jovem já à sua espera. Tinha subido pelo elevador, antecipando sua rota. Mário recuou, virando-se para correr na direção oposta, mas Rubens já estava no outro lado do corredor. Estava encurralado. Rubens se aproximou lentamente, as mãos levantadas em gesto de paz. Seu Mário, por favor, vamos conversar com calma. Ninguém precisa se machucar. O porteiro olhou ao redor desesperadamente. As portas dos escritórios estavam todas trancadas. Não havia saída. Eu só quero ir embora, disse, a voz embargada. Tenho família. Tenho netos. Eu sei, respondeu Rubens. E é exatamente por isso que precisa me ouvir. O que está nessa pasta pode destruir muitas vidas. Não só a minha. Há pessoas poderosas envolvidas. Pessoas que não vão gostar nada de saber que alguém está com essas informações. Então me deixe ir. Eu juro que não vou falar nada. O homem jovem riu sem humor. Ele viu demais, Rubens. Não podemos arriscar. Mário viu a mão do homem mover-se em direção à arma. Sem pensar, jogou a pasta no chão entre eles e correu para a porta mais próxima, batendo nela com o ombro. A fechadura era velha, e a porta cedeu com um estalo. Era o escritório de contabilidade Mendes e Filho. Mário atravessou a recepção tropeçando em cadeiras, entrou numa sala interna e trancou a porta. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Discou 190. Polícia Militar, qual sua emergência? Estou no edifício São Cristóvão, Rua Marechal Deodoro, 847. 12º andar. Há homens armados me perseguindo. Eles vão me matar. Por favor, mandem ajuda. Senhor, acalme-se. Qual seu nome? Mário Henrique da Silva. Sou porteiro do prédio. Encontrei documentos, provas de corrupção, e agora eles. A porta explodiu em estilhaços. O homem jovem tinha chutado com força, quebrando a fechadura velha. Mário deixou o celular cair, gritando, recuando até a parede. Rubens entrou logo atrás, respirando pesado. Carlos, espera. O homem chamado Carlos parou, a arma já na mão. Seu Mário, disse Rubens, e havia algo de quase paternal em sua voz. O senhor é um homem bom, um trabalhador. Não merece se envolver nisso. Mas precisa entender, não há volta. O senhor viu. Sabe? E isso nos coloca numa posição impossível. Mário estava chorando agora, sem se importar. Eu não vou falar nada. Pelo amor de Deus, eu tenho família. Eu também, respondeu Rubens. E tenho muito a perder. Milhões. Uma vida inteira de trabalho. Reputação. Liberdade. Trabalho roubado. Conseguiu dizer Mário,
encontrando uma coragem que não sabia possuir. Dinheiro de escola, de hospital. Gente morrendo porque você rouba. O rosto de Rubens endureceu. Todos roubam, seu Mário. Esse é o jogo. Eu apenas aprendi as regras. Carlos deu um passo à frente. Chega de conversa. Temos que resolver isso logo. Foi então que ouviram as sirenes ao longe. Rubens correu até a janela. Viu as luzes azuis e vermelhas virando a esquina, ainda a alguns quarteirões de distância. Ele ligou para a polícia, disse Carlos, entrando em pânico. Precisamos sair. Agora. Mas Rubens ficou parado, olhando pela janela, calculando. Mário podia ver sua mente trabalhando, pesando opções, consequências. Se sairmos agora e ele ficar aqui, vai contar tudo para a polícia, disse Rubens, mais para si mesmo do que para Carlos. Se levarmos ele, vão saber que algo aconteceu. Se. Ele não completou a frase, mas Mário entendeu o que estava pensando. E Carlos também. Não, disse Mário, encostado na parede. Não façam isso. A polícia está vindo. Eles vão saber. Vão saber que houve um assalto, disse Rubens lentamente. Um porteiro heróico tentou impedir. Tragicamente, não sobreviveu. Rubens, você não é assassino, disse Mário, desesperado. Você tem família, você é um homem de negócios, você. Eu sou um homem que está prestes a perder tudo, interrompeu Rubens, e Mário viu algo quebrar em seus olhos. E não vou deixar que isso aconteça por causa de um porteiro curioso. Carlos levantou a arma. Naquele momento, Mário Henrique da Silva entendeu que ia morrer. 23 anos guardando aquele prédio, 23 anos chegando pontualmente às 10 da noite, 23 anos vivendo uma vida honesta e simples. E ia terminar assim, numa sala escura, porque tinha tentado fazer a coisa certa. Pensou em Neuza, em como ela descobriria, em como sofreria. Pensou em seus filhos, em seus netos que nunca mais veria crescer. Pensou em todas as manhãs que não veria, em todos os domingos em família que perderá trabalhando e nos que nunca teria. Por favor, sussurrou uma última vez. Rubens desviou o olhar. Carlos atirou. A primeira bala atingiu Mário no peito. Ele cambaleou para trás, batendo na parede, os olhos arregalados de choque e dor. A segunda bala o acertou no abdômen quando já estava caindo. Ele caiu de joelhos, levando a mão ao peito. Sangue quente escorria entre seus dedos. Olhou para cima. Viu Rubens ainda olhando para longe, viu Carlos guardando a arma com movimentos mecânicos. A pasta, disse Carlos. Precisamos da pasta. Os dois saíram correndo, deixando Mário sangrando no chão da sala. Ele ouviu os passos se afastando, ouviu as sirenes ficando mais altas. Tentou gritar, pedir ajuda, mas só conseguiu tossir sangue. Sua visão começou a escurecer nas bordas. Pensou em como era estúpido, como era injusto. 23 anos de honestidade, e terminava assassinado por homens que roubavam milhões sem nunca serem punidos. Ouviu vozes no corredor. A polícia tinha chegado. Tentou chamar, mas sua voz era apenas um sussurro molhado. As vozes se aproximaram. Alguém gritou pedindo ambulância. Mãos tocaram seu pescoço, procurando o pulso. Ele tentou falar, tentou dizer sobre a pasta, sobre Rubens, sobre tudo. Mas as palavras não vinham. Sua última visão foi do teto do escritório, com suas manchas de umidade que sempre quis que consertassem. Sua última sensação foi o frio se espalhando pelo corpo, um frio que vinha de dentro. Mário Henrique da Silva morreu às 11h43 da noite de terça-feira, 15 de março, no chão de uma sala de contabilidade do 12º andar do edifício São Cristóvão, segurando um celular ensanguentado na mão direita. A polícia chegou 7 minutos depois da ligação, rápido para os padrões da cidade. Encontraram o corpo, as portas arrombadas, sinais de luta. Isolaram a área, chamaram a perícia. Rubens Azenha e Carlos tinham fugido pelas escadas de serviço, levando a pasta com todos os documentos comprometedores. Entraram num carro estacionado a 2 quarteirões de distância e desapareceram na noite. O caso foi registrado como latrocínio. Assalto seguido de morte. A investigação presumiu que Mário tinha surpreendido ladrões no prédio e foi morto ao tentar impedi-los. Um porteiro heróico,
disseram as matérias de jornal. Um trabalhador dedicado que deu a vida protegendo o patrimônio que jurou guardar. Neuza recebeu a notícia às 2 da manhã, quando 2 policiais bateram em sua porta. Ela caiu no chão da sala, gritando, não acreditando. Seus filhos chegaram 1 hora depois, em estado de choque. Os netos não entendiam por que a vovó chorava tanto. O velório foi concorrido. Colegas de trabalho, moradores do prédio, pessoas que Mário tinha cumprimentado durante todos aqueles anos. Rubens Azenha mandou uma coroa de flores caríssima, com um cartão, a um funcionário exemplar e um homem orado. 3 dias depois do assassinato, a polícia não tinha pistas. As câmeras de segurança do prédio tinham sido desligadas, provavelmente pelos próprios assassinos. Não havia testemunhas. Não havia suspeitos. Apenas mais um crime violento na estatística da cidade. O que a polícia não sabia era que Mário tinha deixado pistas. Na gravação da ligação para o 190, antes do telefone cair, tinha dito sobre documentos e corrupção. Mas a ligação foi registrada como pânico de assalto. Ninguém investigou mais a fundo. E o celular de Mário, encontrado ao lado do corpo, tinha uma foto. Nos últimos segundos antes de morrer, quando estava encurralado na sala, ele tinha pensado em tirar uma foto dos documentos. Mas Carlos e Rubens chegaram antes. O que restou foi uma imagem tremida, fora de foco, mostrando apenas parte de um timbre oficial e números ilegíveis. A perícia arquivou a foto como irrelevante. 2 semanas depois do funeral, Neuza estava organizando as coisas de Mário quando encontrou um caderno que ele mantinha na gaveta da mesa de cabeceira. Eram anotações do trabalho, rotinas de checagem, números de telefone importantes. E na última página, escrito com pressa, algo que ele tinha anotado na noite anterior à sua morte. Azenha, 14º, verificar porta. Neuza olhou aquilo sem entender. Mostrou aos filhos, mas eles também não viram significado. Era apenas mais uma anotação de trabalho do pai. Guardaram o caderno com as outras coisas. A vida seguiu. A família de Mário aprendeu a conviver com a ausência, com a dor que nunca cicatrizava completamente. O prédio contratou um novo porteiro noturno, um jovem de 20 e poucos anos que ouvia música alta e não conhecia as histórias daquele lugar. Rubens Azenha continuou seus negócios. Ganhou mais licitações, construiu mais obras superfaturadas, desviou mais milhões. A pasta com os documentos foi queimada numa churrasqueira em sua casa de campo, e ele assistiu as cinzas subirem para o céu enquanto bebia o uísque importado. Carlos, o executor, recebeu uma quantia generosa por seu silêncio e seu trabalho. Mudou-se para outro estado, começou uma vida nova com nome falso. Tentou esquecer o olhar daquele velho porteiro implorando por sua vida. Mas não conseguia. Nas noites em claro, via aqueles olhos. Via o sangue. Ouvia o grito abafado. Começou a beber para dormir. Depois precisou de remédios. Depois de coisas mais fortes. Em menos de 1 ano estava vivendo nas ruas, um viciado falando sozinho sobre um velho que não o deixava em paz. Rubens soube da deterioração de Carlos, mas não fez nada. Um viciado delirante não era testemunha confiável de nada. Era, na verdade, conveniente. 6 meses após a morte de Mário, uma jornalista investigativa chamada Renata Fonseca estava pesquisando corrupção em obras públicas para uma matéria. Cruzou dados de licitações, procurou padrões, seguiu o dinheiro. O nome de Rubens Azenha apareceu várias vezes. Ela começou a investigar discretamente. Conversou com funcionários antigos da construtora, com fornecedores, com pessoas que tinham trabalhado nas obras. Aos poucos, montou um quebra-cabeça de irregularidades, superfaturamentos, propinas. Mas não tinha provas concretas. Apenas indícios, testemunhos vagos, documentos que poderiam ter explicações alternativas. Então descobriu sobre a morte do porteiro. No início pareceu apenas coincidência. Um assalto, disseram. Mas algo a incomodava. Um porteiro morto num prédio onde o principal inquilino era um homem sob suspeita de corrupção. Começou a investigar mais. Conseguiu acesso ao registro da ligação de Mário para a polícia. Ouviu a gravação. Encontrei documentos, provas de corrupção, e agora eles. Renata sentiu um arrepio. Aquilo não era assalto. Era assassinato.
Execução de uma testemunha. Procurou a família de Mário. Conversou longamente com Neuza, com os filhos. Eles mostraram o caderno, a última anotação. A senha, 14º, verificar porta. As peças se encaixavam. Renata foi à polícia com suas descobertas, mas esbarrou em muros. O delegado responsável pelo caso tinha arquivado a investigação. Não havia interesse em reabri-la. Quando ela insistiu, foi discretamente alertada para deixar o caso em paz. Entendeu que a corrupção ia mais fundo do que imaginava. Não era apenas um empresário roubando obras públicas. Era um sistema inteiro protegendo seus próprios. Decidiu publicar a matéria mesmo assim. Trabalhou noites e finais de semana, checando cada informação 3 vezes, construindo um caso sólido mesmo sem as provas que Mário tinha encontrado. A matéria seria publicada numa segunda-feira. Na sexta anterior, Renata estava finalizando os últimos detalhes quando recebeu uma ligação anônima. "Você está mexendo com gente muito poderosa", disse uma voz masculina distorcida. "Gente que já matou uma vez. Não vai hesitar em matar de novo. Pense em sua família." Ela desligou, tremendo. Olhou ao redor de sua sala de redação, súbita consciência de sua vulnerabilidade. Pensou em seu marido, em sua filha de 8 anos. Pensou em Mário, morto por tentar fazer a coisa certa. Passou o fim de semana em agonia, pesando suas opções. Publicar e arriscar sua vida, sua família. Ou silenciar e deixar que a morte de Mário fosse em vão. Na manhã de segunda-feira, tomou sua decisão. Entrou na redação determinada, abriu seu computador, revisou a matéria pela última vez. E então recebeu um e-mail do editor-chefe. Reunião urgente. Na sala de reuniões, encontrou o editor e 2 homens de terno que não conhecia. "Advogados", explicou o editor, representando interesses que poderiam processar o jornal por difamação caso a matéria fosse publicada. "Você não tem provas suficientes", disse um dos advogados. "Apenas especulações e coincidências. Nosso cliente tem uma reputação impecável. Qualquer acusação infundada resultará em processo milionário." Renata tentou argumentar. Mostrou seus dados, seus testemunhos, a gravação da ligação de Mário. Mas os advogados tinham resposta para tudo. "Coincidências", disseram. "Interpretações errôneas. Um porteiro em pânico durante um assalto." O editor estava pálido. Renata entendeu que ele tinha recebido pressões além dos argumentos legais. Talvez ameaças. Talvez ofertas. Talvez ambos. "Lamento, Renata", disse ele. "Mas não podemos publicar. É muito arriscado." Ela saiu daquela reunião derrotada. Voltou para sua mesa, olhou para a tela do computador onde sua matéria esperava. Meses de trabalho. A verdade documentada. A chance de fazer justiça por Mário. E não poderia fazer nada. Chorou ali mesmo, na frente de todos na redação. Chorou pela injustiça, pela impotência, por um sistema tão corrompido que assassinos andavam livres enquanto suas vítimas eram esquecidas. Tentou levar a matéria para outros jornais. Todos recusaram, ou por medo, ou por pressão, ou por incredulidade. A história de Renata foi sendo marcada como difícil, problemática, alguém que via conspiração em todo lugar. 6 meses depois, ela pediu demissão do jornal. Não conseguia mais trabalhar num lugar que tinha silenciado a verdade. 1 ano após a morte de Mário, Neuza estava visitando o túmulo do marido, como fazia todas as semanas. Levou flores frescas, limpou a lápide, sentou-se na grama ao lado. "Eles vão pagar, meu amor", sussurrou. "De alguma forma, a verdade vai aparecer. Você não morreu em vão." Mas no fundo do coração, não acreditava nisso. A verdade tinha ficado enterrada com Mário. Os culpados estavam livres, ricos, poderosos. E ela era apenas uma viúva de porteiro, sem recursos, sem influência, sem voz. Quando estava saindo do cemitério, um homem se aproximou. Estava muito magro, mal vestido, cheirava a álcool e sujeira. Neuza ficou assustada, apertando a bolsa contra o corpo. "Desculpa assustar", disse o homem com voz arrastada. "Você é a esposa do porteiro, do Mário?" Ela parou, surpresa e suspeitosa. "Quem quer saber?"
O homem olhou ao redor nervosamente. Eu estava lá. Na noite. Eu vi. O coração de Neuza disparou. Você viu o quê? Quem é você? Mas o homem já estava se afastando, balançando a cabeça, falando sozinho. Não posso. Não posso falar. Eles vão me matar também. Os olhos. Aqueles olhos. Espera, gritou Neuza. Mas ele já estava correndo desajeitadamente, desaparecendo entre os túmulos. Ela ficou ali parada, tremendo. Aquele homem sabia de algo. Tinha estado lá. Conhecia a verdade. Procurou-o nos dias seguintes. Voltou ao cemitério várias vezes, perguntou a funcionários, a mendigos da região. Ninguém sabia quem era. Ou não queriam dizer. Semanas depois, um corpo foi encontrado num terreno baldio. Overdose, disseram. Mais um viciado sem nome. Foi enterrado como indigente, numa cova rasa do cemitério municipal. Era Carlos, o executor, levando sua culpa para o túmulo. 2 anos se passaram. O edifício São Cristóvão continuava funcionando normalmente. Uma placa discreta na portaria homenageava Mário Henrique da Silva, porteiro dedicado, falecido em serviço. Ninguém que entrava ali todos os dias sabia realmente o que tinha acontecido naquele 12º andar. Rubens Azenha prosperava. Sua construtora ganhou o contrato para a maior obra pública da década, um complexo hospitalar que custaria aos cofres públicos R$500 milhão. Dele, planejava desviar pelo menos 100 milhões. Deu entrevistas à imprensa sobre a importância da obra, sobre seu compromisso com a saúde pública, sobre construir um legado. Em nenhum momento o nome de Mário foi mencionado. Nem mesmo cruzou sua mente. Ele havia sepultado aquela noite tão profundamente em sua consciência que quase acreditava que nunca havia acontecido. Quase. Às vezes, tarde da noite, em seu escritório no 14º andar, olhava para o corredor e via uma sombra. Ouvia passos que não estavam lá. Sentia um peso que não conseguia explicar, mas afastava esses pensamentos com uísque e trabalho. Tinha muito a fazer, muito dinheiro a ganhar, muito poder a acumular. Na manhã de 15 de março, exatos 3 anos após a morte de Mário, Rubens chegou ao prédio como de costume. Cumprimentou o porteiro novo, subiu de elevador, entrou em seu escritório. Havia um envelope sobre sua mesa. Estranhou. Ninguém tinha acesso àquele escritório. Apenas ele e sua secretária, que ainda não havia chegado. Pegou o envelope. Dentro, uma única foto desfocada. Parte de um timbre oficial. Números ilegíveis. E um bilhete escrito à mão. Eu sei o que você fez. Todos vão saber. Rubens sentiu o sangue gelar. Aquela foto. Era da pasta. Mas como? Ele tinha queimado tudo. Passou o dia tentando descobrir quem tinha deixado o envelope. Verificou as câmeras. Interrogou funcionários. Nada. Era como se o envelope tivesse aparecido por mágica. Começou a receber mais. Um envelope por semana. Sempre na sua mesa. Sempre quando ninguém estava olhando. Sempre com algo relacionado àquela noite. Uma foto do prédio. Um recorte de jornal sobre a morte de Mário. Uma cópia da gravação da ligação de emergência. Alguém sabia. Alguém estava brincando com ele. Rubens contratou seguranças. Instalou câmeras extras. Trancou seu escritório com fechaduras de alta segurança. Mas os envelopes continuavam aparecendo. Começou a dormir mal. A perder peso. A ver acusação nos olhos de todos que cruzavam seu caminho. Estava sendo perseguido por um fantasma que não conseguia identificar. 1 mês depois dos envelopes começarem, chegou um diferente. Maior. Mais pesado. Dentro, uma cópia completa de todos os documentos que tinha queimado 3 anos antes. Contratos. Planilhas. Nomes. Valores. Tudo. E um bilhete final. Amanhã, o mundo inteiro saberá. Você deveria ter deixado o porteiro ir. Rubens destruiu tudo em pânico. Queimou os documentos de novo. Procurou por câmeras escondidas, grampos. Considerou fugir. Mas para onde? Tudo estava em seu nome. Sua fortuna, suas empresas, sua família. Fugir seria admitir culpa. Passou a noite em claro, bebendo direto da garrafa, tentando pensar.
Quem poderia estar fazendo aquilo? Carlos estava morto. Mário estava morto. A jornalista tinha desistido. Quem mais sabia? Amanheceu e nada aconteceu. Nenhuma matéria foi publicada. Nenhuma acusação. Nenhuma polícia batendo à sua porta. Respirou aliviado. Era um blefe. Alguém tentando assustá-lo, extorquí-lo talvez. Mas não tinham coragem de agir. Passou o dia quase normal, recuperando a confiança. À noite, foi para casa, jantou com a esposa, assistiu televisão. Estava começando a relaxar quando seu celular tocou. Número desconhecido. Atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz que ele nunca esqueceria. Uma voz que tinha ouvido implorar por misericórdia 3 anos antes. Rubens. Era impossível. Ele estava morto. Rubens tinha visto o corpo. Tinha lido os relatórios. Tinha ido ao velório. Quem é? Conseguiu dizer, a voz tremendo. Você sabe quem é. Você me matou. Rubens desligou o telefone com as mãos tremendo. Era uma pegadinha. Tinha que ser. Alguém imitando a voz, usando gravações antigas. O telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Ele não atendeu mais. Desligou o aparelho. Guardou numa gaveta. Tomou 2 comprimidos para dormir e se trancou no quarto. Mas não conseguia dormir. Ouvia vozes. Passos. Cada som da casa era uma ameaça. Às 3 da manhã, levantou-se e foi até o escritório em casa. Precisava pensar com clareza. Identificar quem estava por trás disso. E eliminar a ameaça. Foi quando viu. Na tela do computador, que tinha certeza de ter desligado, estava aberto um documento. Um relatório policial. Sobre a morte de Mário Henrique da Silva. E abaixo, uma linha nova, escrita em vermelho. Assassinato. Rubens Azenha. Carlos Mendonça. Rubens recuou, tropeçando na cadeira. Correu para fora do escritório, gritando por sua esposa. Ela apareceu assustada, de camisola. O que foi? O que aconteceu? Tem alguém na casa? Gritou ele. Alguém mexeu no meu computador. Vasculharam a casa inteira. Todas as portas e janelas estavam trancadas. O sistema de alarme não tinha registrado nada. Estavam sozinhos. A esposa de Rubens olhou para ele com preocupação e medo. Não medo de invasores. Medo dele. Rubens, você está bem? Você anda muito estressado, bebendo muito. Eu não estou louco, berrou ele. Tem alguém me perseguindo. Alguém sabe. Sabe o quê? Ele parou. Olhou para a mulher com quem era casado há 25 anos. Ela não sabia de nada. Nada sobre os desvios, sobre as propinas, sobre o porteiro. Tinha vivido todos aqueles anos na ignorância confortável que o dinheiro dele proporcionava. Nada, disse, recuperando o controle. Não é nada. Você tem razão. Estou estressado. Mas ambos sabiam que algo estava errado. Nos dias seguintes, Rubens tentou manter a normalidade. Ia ao trabalho, participava de reuniões, tomava decisões. Mas estava constantemente olhando por cima do ombro, sobressaltando-se com qualquer barulho, vendo acusações em cada olhar. A paranoia crescia. Começou a desconfiar de todos. Sua secretária, seus sócios, até sua própria família. Quem quer que estivesse fazendo aquilo tinha acesso a lugares que não deveria. Sabia coisas que não poderia saber. Uma semana depois da ligação, chegou outro envelope. Desta vez em sua casa, não no escritório. Dentro, uma foto. Rubens reconheceu imediatamente. Era dele próprio, de 3 anos atrás, saindo do edifício São Cristóvão às 11h50 da noite. A noite da morte de Mário. Como alguém tinha aquela foto? Não havia câmeras naquela área. Ele tinha verificado. Então percebeu algo terrível. A foto tinha um ângulo específico. Tinha sido tirada de dentro de um carro. Alguém estava lá, naquela noite, observando. Uma testemunha que ele não sabia que existia. Rubens setou-se pesadamente. Durante 3 anos tinha acreditado que estava seguro. Que Carlos era a única testemunha, e Carlos estava morto. Mas havia outra pessoa. E essa pessoa tinha esperado todo esse tempo, juntando provas, planejando. Tentou lembrar quem mais estava no prédio naquela noite.
O porteiro substituto. Não, o porteiro era Mário. A equipe de limpeza tinha ido embora cedo. Os outros inquilinos. Parou. Lembrou-se de algo. Quando estava fugindo pelas escadas de serviço com Carlos, tinham passado por alguém. Uma figura nas sombras, no 10º andar. Na pressa. Não tinha prestado atenção. Mas alguém tinha estado lá. Precisava descobrir quem era. Procurou nos registros do prédio, nos contratos de locação. Quem ocupava o 10º andar naquela época? Eram vários escritórios. Advocacia, consultoria, uma agência de publicidade. Impossível saber qual deles poderia ter alguém trabalhando aquela hora. Então teve uma ideia. Foi até o prédio pessoalmente, algo que não fazia há meses. Subiu até o 10º andar e começou a bater de porta em porta, inventando desculpas, procurando por algo, qualquer coisa que indicasse quem poderia ser. No fim do corredor, encontrou um escritório pequeno. Uma placa discreta. Renata Fonseca, jornalismo investigativo. O coração de Rubens parou. A jornalista. A mesma que tinha tentado publicar a matéria sobre ele 2 anos atrás. Ela tinha um escritório ali, no 10º andar. Tudo fazia sentido agora. Ela tinha estado lá naquela noite. Tinha visto ele e Carlos fugindo. Talvez até tivesse encontrado algo que eles deixaram para trás na pressa. E durante todo esse tempo, tinha esperado, reunindo mais provas, planejando sua vingança. Rubens tentou abrir a porta do escritório, mas estava trancada. Olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinho, depois forçou a fechadura. Entrou. O escritório era pequeno e organizado. Uma mesa, um computador, arquivos. E nas paredes, um mural que fez o sangue de Rubens gelar. Fotos, documentos, linhas conectando nomes e datas. Era uma investigação completa sobre ele, sobre seus crimes, sobre a morte de Mário. E no centro de tudo, uma foto grande de Mário Henrique da Silva, com sua esposa e netos, sorrindo. Rubens estava examinando o mural quando ouviu a porta se abrir atrás dele. Virou-se bruscamente. Renata Fonseca estava parada na entrada, segurando uma pasta. Ela não pareceu surpresa em encontrá-lo ali. Estava esperando que você viesse, disse ela calmamente. Foi você, disse Rubens. Os envelopes, as ligações, tudo. Não as ligações. Isso foi outra pessoa. Mas sim, os envelopes fui eu. Você estava lá. Naquela noite. Renata assentiu. Estava trabalhando até tarde. Ouvi barulho no corredor, vozes, correria. Saí para ver o que era. Vi você e seu comparsa descendo as escadas. Vocês estavam nervosos, apressados. Pensei em seguir, mas algo me fez subir até o 12º andar. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Encontrei ele ainda vivo, agonizando. Tentei ajudar, mas era tarde demais. Ele tentou falar, me dizer algo, mas não conseguiu. Morreu nos meus braços. Rubens sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se na mesa. Por que não foi à polícia? Fui, disse Renata com amargura. Tentei. Mas você tem amigos em lugares altos. A investigação foi arquivada. Minha matéria foi bloqueada. Tentaram me silenciar de todas as formas. Então por que agora? Por que esperar 3 anos? Renata sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Porque precisava de tempo. Tempo para juntar provas que não pudessem ser ignoradas ou destruídas. Tempo para entender todo o esquema. E tempo para encontrar a pessoa certa para ajudar. Que pessoa? A resposta veio de trás de Renata. Uma voz feminina que Rubens não reconheceu. Eu. Uma mulher entrou no escritório. Estava na casa dos 50. Cabelos grisalhos, olhos vermelhos de quem chora constantemente. Mas havia determinação naquele rosto. Neuza, a viúva de Mário. Rubens recuou até bater na parede. Vocês duas estão trabalhando juntas. Há 2 anos, confirmou Neuza. Desde que a Renata me procurou. Desde que entendi que meu marido não morreu num assalto. Que foi assassinado. Por você. Eu não, foi o Carlos. Eu não queria. Você ordenou, gritou Neuza, dando um passo à frente.
Você decidiu que a vida do meu marido valia menos que seus milhões roubados. Ele tinha família. Tinha netos. E você tirou tudo isso dele por quê? Porque ele viu seus crimes. Rubens estava suando frio. Olhou para a porta, calculando se conseguiria sair, fugir. Mas Renata bloqueava o caminho. Não adianta correr, disse a jornalista. Amanhã de manhã, tudo será revelado. Tenho cópias de documentos suficientes para enterrá-lo. Testemunhos de funcionários seus. Registros bancários. E meu próprio testemunho sobre o que vi naquela noite. Ninguém vai acreditar em você, disse Rubens, tentando soar confiante. Já tentou antes e não conseguiu. Daquela vez eu estava sozinha, respondeu Renata. Agora tenho aliados. Jornalistas de outros estados. Órgãos federais de investigação. Pessoas que estão cansadas da corrupção e da impunidade. E principalmente, tenho a verdade. A verdade não importa, disse Rubens com desespero. Não nesse país. Não para gente como eu. Neuza deu outro passo à frente. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Talvez você não vá preso. Talvez seus advogados e seus amigos poderosos consigam te proteger. Mas o mundo inteiro vai saber o que você é. Um ladrão. Um assassino. Seus filhos vão saber. Seus netos vão crescer carregando seu sobrenome sujo de sangue. Ela estava chorando agora, mas continuou. Você tirou o meu marido de mim. Tirou o avô dos meus netos. Destruiu minha família. E nem se importou. Mandou flores caras para o velório dele, como se isso apagasse o que tinha feito. Rubens não tinha resposta. Pela primeira vez em 3 anos, viu realmente o que tinha feito. Não os números abstratos de dinheiro desviado. Não os contratos ou as licitações. Mas um homem. Uma família. Vidas destruídas por sua ganância. Eu não queria, sussurrou. Não era para ser assim. Mas foi, disse Neuza. E agora vai pagar. Renata abriu a pasta que segurava e tirou um documento. Já enviamos tudo para as autoridades federais. Para a imprensa nacional. Para organizações internacionais de combate à corrupção. Amanhã de manhã, quando as pessoas acordarem, seu rosto estará em todos os jornais. E não como um empresário bem-sucedido, mas como o que você realmente é. Rubens sentiu tudo desmoronar. Sua empresa, sua reputação, sua liberdade, tudo pelo que tinha trabalhado, tudo pelo que tinha mentido e roubado e matado, desaparecendo. Por favor, disse, e odiou-se por implorar. Por favor, não façam isso. Eu tenho família também. Posso pagar. Quanto vocês querem? 1 milhão? 2 milhões? A expressão de Neuza endureceu. Você acha que é sobre dinheiro? Meu marido não tinha dinheiro. Era apenas um porteiro honesto. Mas valia mais do que você e todos seus milhões juntos. Rubens caiu de joelhos, chorando. Não de remorso, mas de autopiedade. Chorava por si mesmo, pelo império que estava desmoronando. Renata e Neuza olharam para ele com uma mistura de desgosto e satisfação. Finalmente, após 3 anos, estava havendo justiça. Vamos embora, disse Renata para Neuza. Nosso trabalho aqui acabou. As 2 mulheres saíram do escritório, deixando Rubens sozinho, ajoelhado no chão, cercado pelas evidências de seus próprios crimes. Ele ficou ali por horas, pensando, calculando, tentando encontrar uma saída que não existia. Quando finalmente se levantou, já tinha escurecido. Saiu do prédio como um fantasma, ignorando o cumprimento do porteiro noturno. Um jovem que não conhecia as histórias daquele lugar. Dirigiu sem destino. Pensou em fugir do país, mas sabia que seria inútil. Pensou em se entregar, tentar um acordo. Mas que acordo poderia fazer por assassinato? Acabou parando em frente ao cemitério. Estava fechado, mas pulou o muro. Caminhou entre os túmulos iluminados apenas pela lua até encontrar o que procurava. A lápide de Mário Henrique da Silva. Ficou ali parado, olhando para o nome gravado em pedra. Um homem que ele mal conhecia. Que tinha cumprimentado centenas de vezes. Que tinha matado sem pensar 2 vezes. Desculpa, sussurrou para a pedra. Eu sinto muito. Mas as palavras eram vazias. Não mudavam nada.
Não traziam Mário de volta. Não consertavam o que tinha quebrado. Ouviu sirenes ao longe e pensou que já vinham por ele. Mas passaram direto. Ainda tinha algumas horas. Algumas horas antes de o mundo descobrir. Antes de tudo acabar. Voltou para o carro. Abriu o porta-luvas e tirou a arma que guardava ali para emergências. Olhou para ela por longo tempo. Seria fácil. Uma solução simples. Evitaria a prisão, a humilhação, o julgamento. Mas era covarde demais até para isso. Guardou a arma de volta e dirigiu para casa. Quando chegou, sua esposa estava dormindo. Seus filhos adultos nas próprias casas. A mansão grande e vazia, comprada com dinheiro roubado. Fez as malas, documentos, dinheiro, passaporte. Ainda tinha tempo de fugir. Talvez conseguisse sair do país antes do amanhecer. Estava terminando quando sua esposa apareceu na porta do quarto. Rubens, o que você está fazendo? Ele olhou para ela. 25 anos juntos. Ela tinha envelhecido bem, com cirurgias pagas pelo dinheiro dele. Vestia roupas caras, joias caras. Vivia numa redoma de conforto que ele tinha construído. Preciso ir embora, disse simplesmente. Ir embora? Para onde? Por quê? Como explicar? Como contar que tudo o que tinham era sustentado por roubo e sangue? Amanhã você vai entender. E quando entender, provavelmente vai me odiar. Rubens, você está me assustando. O que aconteceu? Ele poderia ter contado a verdade. Talvez devesse, mas não conseguiu. Não importa. Você e as crianças vão ficar bem. A casa está no seu nome. Algumas contas também. Vão tentar tomar, mas seus advogados vão conseguir proteger alguma coisa. Tomar? Quem vai tentar tomar? Mas Rubens já estava saindo com as malas. Desceu as escadas, entrou no carro. Sua esposa correu atrás dele, ainda de camisola, gritando. Os vizinhos começaram a acender luzes, abrir janelas. Ele acelerou e saiu dali. Dirigiu até o aeroporto. Tentou comprar uma passagem para qualquer lugar. Mas quando passou seu passaporte, o sistema travou. Um funcionário pediu para esperar, desapareceu nos fundos. Rubens entendeu. Já tinham bloqueado sua saída. Já sabiam que ele tentaria fugir. Saiu do aeroporto correndo, entrou no carro, acelerou. Para onde ir? Não tinha para onde correr. Acabou voltando ao único lugar que fazia sentido. O edifício São Cristóvão. Estacionou na frente. O prédio estava escuro, apenas algumas luzes de emergência. O porteiro noturno o reconheceu, acenou. Rubens entrou. Subiu de elevador até o 14º andar. Seu escritório. O lugar onde tudo tinha começado 3 anos atrás. Abriu a porta. Tudo estava como tinha deixado. Sua mesa. Sua cadeira. A vista da cidade através da janela. Sentou-se e esperou o amanhecer. Às 6 da manhã, seu celular começou a tocar. Eram seus advogados, seus sócios, sua família. Não atendeu nenhuma ligação. Ligou a televisão. Os primeiros noticiários já estavam falando. Seu rosto na tela. Manchete sobre corrupção, desvio, assassinato. Tudo tinha acabado. Ficou ali, assistindo sua vida ser destruída ao vivo na TV. Ouviu quando chegaram ao prédio. Policiais. Delegados federais. Repórteres. Ouviu passos no corredor. Batidas na porta. Rubens Azenha. Polícia Federal. Abra a porta. Ele não se moveu. Arrombaram a porta. Entraram com armas em punho. Mas ele estava apenas sentado, olhando pela janela, assistindo a cidade acordar para mais um dia. Um dia que ele não veria como homem livre. Rubens Azenha, você está preso por peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e homicídio qualificado. Algemaram-no. Leram seus direitos. Tiraram fotos para a imprensa que se aglomerava lá embaixo. Quando o levaram pelo corredor, Rubens olhou para o 12º andar abaixo. O lugar onde Mário tinha morrido. O lugar onde tudo tinha desmoronado. Lá embaixo, na multidão de repórteres e curiosos, viu 2 mulheres. Renata e Neuza, lado a lado, assistindo. Não havia triunfo em seus rostos. Apenas um cansaço profundo. A sensação de que finalmente,
Finalmente, a verdade tinha vencido. Mas a que custo? Mário ainda estava morto. 3 anos de vida de Neuza ainda tinham sido roubados. Carlos ainda tinha se destruído pela culpa. A justiça tinha chegado, mas tarde demais para consertar o que tinha sido quebrado. Colocaram Rubens no carro da polícia. Enquanto era levado, viu o edifício São Cristóvão ficando para trás. O lugar onde tinha construído sua fortuna. E onde tinha cometido seu maior crime. O prédio continuaria ali, indiferente. Outros inquilinos viriam. Outros negócios seriam feitos. Outros porteiros fariam suas rondas noturnas. Mas nunca mais haveria outro Mário Henrique da Silva. Um homem simples que tinha tentado fazer a coisa certa e tinha pago com a vida. E essa era a verdadeira tragédia. Não que o culpado finalmente tinha sido pego, mas que a vítima nunca voltaria. Que a justiça, por mais necessária que fosse, nunca poderia devolver o que tinha sido tirado. As luzes da manhã iluminavam a cidade. Um novo dia começava. Mas para Mário, os dias tinham acabado 3 anos atrás, numa sala escura, no chão frio, sozinho. E nada do que acontecesse agora mudaria isso.